Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Bora falar da classificação do Vila Nova? Pois é, vocês viram aí, né? Tá no canal. No vídeo pré-jogo, na resenha pré-jogo, eu falei que daria empate e que o Vila Nova se classificaria nos pênaltis. Acabei acertando, isso acontece de vez em quando. Se inscreva no canal, ative as notificações, participe aí nos comentários, dê um like aí pra gente. Estou também no Instagram, @André Isaac, no Twitter, @André Isaac também, e ainda no Facebook, lá é André Isaac Oficial, e no blog andreisaac.com.br. Pois é, eu dei esse palpite, mas eu acreditei, com 10 minutos de jogo, que eu iria errar. Estava 1-0 para o Guarani. Mas o que eu pensei? Eu vou errar porque o Vila vai ganhar esse jogo. Quando o Vila Nova tomou o gol, e eu até vou colocar os lances aqui para vocês, para a gente ir falando. Quando o Vila Nova tomou um gol de bobeira, o Vila Nova deu uma bobeira no início e deu uma bobeira no final. Faltou concentração no início e faltou concentração no final. Mas sobrou concentração no resto do jogo. Olha aí, o Vila Nova toma esse gol aí, a bola bateu no Donato, ela poderia ter ido para frente, poderia dominar, então foi uma infelicidade muito grande. E aí o Guarani conseguiu fazer 1-0. Depois o Vila Nova, com personalidade, conduziu o jogo sem ter sentido o gol. O Vila Nova, na sequência, soltou a bola como se estivesse 0-0. O time não estava desesperado. O time não ficou em nenhum momento afoito. O time não ficou em nenhum momento tentando concluir a jogada sem ela ser iniciada. Então, porque às vezes, muitos times tem esse problema. Puxa vida, estou perdendo e agora é 1.900.000 reais, o presidente vai ficar preocupado, nós não vamos receber o salário. Não, o time esteve o tempo todo concentrado. Virou o jogo, vocês viram aí os gols, e aí depois aconteceu o gol de empate no finalzinho. E aí foi para os pênaltis. E aí eu imagino a cabeça do torcedor do Vila Nova. Por quê? Campeonato Goiano, nas duas últimas edições da Copa Verde, na semifinal contra o Brasiliense, no ano retrasado, no ano passado, na decisão da competição contra o Remo, na decisão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, em todas essas, o Vila Nova perdeu nos pênaltis. E aí, o Igor Magalhães, eu tinha feito uma pergunta para ele numa coletiva um dia desse, foi semana passada, foi antes do segundo jogo contra o Goianese. Falei, Igor, e se for para os pênaltis? O Vila Nova estará melhor preparado? Perguntei assim, na bucha para ele. Aí ele falou que sim. Ele falou que estaria melhor preparado, porque desde quando o time tinha se classificado para a segunda fase do Campeonato Goiano e para a fase seguinte da Copa do Brasil, onde teria pênalti, ele estava treinando todos os dias e preparando mentalmente também a equipe. E que essa melhora de preparação seria tanto no aspecto dos batedores quanto no aspecto do goleiro Jorge. E ele foi muito bem, o Jorge. Ele foi diferente das últimas participações dele nos pênaltis, na decisão do Campeonato Goiano, decisão da Copa Verde, onde ele pulava para um lado só. Dessa vez ele alternou, então ele mudou a estratégia. E os jogadores estavam muito tranquilos. Quem não se lembra, o Arthur Rezende, que um dia desses fez um gol de pênalti contra o Atlético e fez 2 gols de pênalti nesse jogo lá no Brinco de Ouro, no decorrer do jogo e na cobrança de pênaltis, batendo muito bem, perfeitamente. Ele perdeu um pênalti na decisão do Campeonato Goiano contra o Grêmio Anápolis. Então, o Igor soube trabalhar bastante o aspecto mental do grupo, para que essas derrotas não viessem à mente. E o jogador que perdeu o pênalti foi até um que não esteve nas últimas cobranças, nas últimas decisões, que foi o Jean Silva. Então, o Vila Nova, ele mentalmente, na decisão por pênaltis e no jogo, no tempo normal, ele se comportou muito bem. Foi um time muito maduro. Um time que mereceu a classificação por tudo que fez nos 90 minutos de jogo.
E eu posso dizer para vocês com segurança, Vila Nova hoje é um time melhor, por exemplo, que o Guarani, que disputou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e por pouco não subiu no ano passado. Até porque, no próprio campeonato do ano passado, o Vila Nova também se mostrou melhor do que o Guarani, goleando por 4-1 e depois empatando em Goiânia. Então, isso traz uma perspectiva muito boa para a temporada, de que o Vila Nova pegou um adversário difícil, jogando fora de casa, um adversário que enfrenta uma dificuldade de participar de um campeonato paulista, e mais uma vez o Vila Nova atuou com maturidade, assim como fez quando jogou 2 vezes e venceu a equipe do Atlético Goianiense. Então está de parabéns o Vila Nova, que agora acumula R$3.270.000 de premiação na Copa do Brasil. E isso vai fazer uma diferença muito grande na temporada.